Lutamos. A luta bissexual não é recente e tampouco silenciosa. Há décadas batalhamos por nossos direitos contra as muitas opressões que buscam apagar nossa existência. Lutamos para nos vermos, nos cuidarmos e nos orgulharmos de quem somos. O monossexismo impõe um padrão que privilegia monossexuais, heterossexuais, lésbicas e gays, em detrimento das pessoas bissexuais. É dele que deriva a bifobia, a opressão sexual que tem como alvo a não monossexualidade. Esse sistema reforça posições binárias e normas cis-heterossexual e machista, limitando possibilidades do ser. Existimos. Bissexuais são pessoas para quem o gênero não é um fator determinante da atração sexual ou afetiva. Não existe um jeito certo ou errado de ser bissexual. Apenas somos. Nossa sexualidade existe de forma plena e possui uma história própria que nos permite estarmos hoje aqui, com orgulho de ser quem somos. Somos também pessoas negras, gordas, trans, com deficiência, neurodivergentes, indígenas, pobres, intersexo, vivendo com HIV e de todas as regiões do país. Somos mais. Enfrentamos. A violência bifóbica tem muitas formas. A bifobia faz com que seja ainda mais difícil e exaustivo sairmos do armário para pessoas importantes em nossas vidas. Em locais de trabalho, de estudo, mais ainda no ambiente familiar. Nossos índices de saúde mental e uso abusivo de álcool e outras drogas são extremamente preocupantes. Somos suscetíveis à violência conjugal e sexual com mais frequência. Repetidamente, pessoas bissexuais são rotuladas de forma bifóbica como vetores de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Há uma associação da bissexualidade com comportamentos patológicos que nos torna, abre aspas, objeto de correção, fecha aspas, em consultórios psicológicos e médicos. O número de tentativas de suicídio de bissexuais é tão alto que ignorá-lo contribui para a nossa morte. É inaceitável a existência do estupro corretivo, que vitima predominantemente mulheres negras e que acontece sob o pretexto da correção da sexualidade por meio da prática da violência sexual contra quem não está dentro da cis e ou heterossexualidade. Rompemos. A bifobia opera de forma estruturante em todos os espaços da sociedade, apagando, agredindo e discriminando a monodissidência, termo que se refere às pessoas para quem o gênero não é um fator determinante em sua atração sexual e ou romântica, como bissexuais e outras pessoas não monossexuais. Tal apagamento constrói camadas silenciosas de violência que degradam o bem-estar das pessoas bissexuais. A heterossexualidade compulsória intersecciona essa opressão, cerceando qualquer expressão ou vivência dissidente do padrão. Como a atração afetiva e sexual direcionada a um gênero distinto do nosso é parte da nossa sexualidade, muitas pessoas bissexuais entendem-se de tal forma em momentos mais avançados na vida. Nos negam o direito a uma autodescoberta alinhada ao desenvolvimento da infância e adolescência. Transgredimos. Os papéis engessados de gênero nos oprimem e ditam como e para quem devemos direcionar nosso afeto e atração. Das mulheres cis, espera-se uma sexualidade centrada no homem cis-hétero, em que nossos desejos e práticas existam para servir ao outro. O relacionamento entre mulheres cis é frequentemente deslegitimado e fetichizado. Dos homens cis nos é cobrada uma masculinidade rígida e dominante, pois qualquer ideia que fuja à heterossexualidade desmonta a figura do macho, como se todo homem bi fosse, no fundo, um gay enrustido. Travestis e pessoas trans, por outro lado, são destratadas como uma miscelânea desviante de gênero e sexualidade, como meras aberrações e objetos sexuais excluídos de qualquer conversa dentro da norma social. O sistema nega nosso direito à educação, empregos, oportunidades, moradia e até mesmo o direito de usar banheiros, fazendo questão de nos privar do mais básico para sobreviver, ao mesmo tempo em que passamos por puro terror no sistema de saúde como um todo, mais causando problemas de saúde do que tratando. Exigimos. Quando profissionais de saúde nos recebem nos serviços públicos e privados,
Presumindo que somos monossexuais, torna-se evidente o controle de nossa sexualidade, ditado por padrões corporais e de gênero. O sistema de saúde não pode seguir negando nossas existências. É urgente compreender as bissexualidades nos protocolos de atendimento e nas práticas de promoção da saúde e prevenção de doenças. Exigimos que as políticas públicas garantam nosso acesso à saúde de forma universal e igualitária. Nossa saúde sexual e reprodutiva deve entender que, no caso de pessoas com útero, o direito ao aborto seguro protege nossas vidas, assim como no caso de pessoas intersexo, a extinção de intervenções cirúrgicas e medicamentosas sem consentimento garante o nosso direito de existir. Preservar e promover nossa saúde mental amplia o exercício de nossas potencialidades e garantir o uso do nome social reconhece nossas identidades. É a partir do engessamento das construções sociais, dos corpos e descaso da saúde que coisas tenebrosas como cirurgias invasivas e não consentidas em pessoas intersexo proliferam desde literalmente o nascimento, negando a existência às pessoas que nascem com configurações genitais e reprodutivas diferentes do binário idealizado. Propomos o rompimento das caixas que nos obrigaram a entrar. Persistimos. Nos vemos de fora de espaços LGBTIA+, pois insistem em afirmar que a nossa identidade bissexual não é desviante o bastante, que podemos nos disfarçar de heterossexuais, ou devemos nos assumir gays e lésbicas. Somos aquelas pessoas toleradas quando é interessante, raramente citadas, ativamente excluídas das decisões da nossa comunidade. O acolhimento frente à exclusão social que a comunidade LGBTIA+, presta de forma geral, não abrange a nossa população. Como podemos observar no nosso afastamento de vários desses espaços, enquanto transitamos por um não lugar, até encontrarmos o movimento bissexual, ou as raras exceções realmente bi-inclusivas de movimentos mistos. Apesar disso, seguimos fazendo o que muitas pessoas antes de nós fizeram, demarcando nossa presença e utilizando nossa voz para levar as nossas pautas em comum adiante. Há décadas, militantes e ativistas bissexuais estão combatendo na linha de frente, junto a lésbicas, gays e pessoas trans monossexuais, enfrentando a LGBTI-fobia e trabalhando pela nossa comunidade. Mas também surgiu a necessidade de trilharmos um caminho de uma frente bissexual brasileira, autônoma, para que a nossa voz seja cada vez mais ouvida e a bifobia seja reconhecida e enfrentada. Que a nossa história seja conhecida e lembrados os nossos nomes como quem realmente somos ou fomos, bissexuais. Respeite a verdade das nossas vidas em detrimento de uma noção binária de sexualidade. Em nome de Marielle Franco, de Renildo dos Santos e tantas outras pessoas que ousaram se declarar bissexuais e que não devem ter a sua memória desrespeitada. Construímos. Não somos ameaça a lésbicas e gays. Estamos em aliança contra a heteronormatividade, porém, mesmo sofrendo opressões em comum com lésbicas e gays, o combate à lesbofobia e à homofobia não encerra todas as nossas lutas, pois sofremos opressões específicas enquanto bissexuais. Nossa existência pode desafiar noções da monossexualidade, mas não temos o propósito de impedir que as pessoas se atraiam por apenas um gênero. Queremos eliminar o padrão de que toda pessoa deveria se atrair apenas por um. Precisamos acabar com a equivocada ideia de que o gênero da pessoa com quem nos relacionamos redefiniria magicamente a nossa bissexualidade para algum dos extremos binários da monossexualidade. Não defina relações ou demonstrações de afeto como hétero, lésbicas ou gays, porque relações não têm orientação sexual. Aliás, temos todo o direito de nos identificarmos como sapatão e viado, identidades que derivam de palavras direcionadas a nós para oprimir e são usadas como armas contra pessoas que transgridem a heteronormatividade. Desestabilizamos. A bissexualidade desafia todas as outras identidades por não ter fronteiras, assim como pessoas intersexo
e trans, especialmente não binárias, fazem com os gêneros feminino e masculino. Da mesma forma, a bissexualidade desestabiliza a divisão binária entre homossexualidade e heterossexualidade. Alertamos que existe uma tentativa de esvaziar o teor combativo das identidades LGBTI+, resumindo a luta ao direito de amar e menosprezando as pautas sobre direitos sociais e políticos, como uma vida digna, com autonomia e livre de violência. O dito direito de amar é excludente, pois busca um amansamento das identidades desviantes. Na nossa luta por equidade, não podemos nos limitar a reproduzir o padrão rígido e violento de família, baseado no patriarcado, na cis-heteronormatividade, na endossexualidade, no capacitismo, no racismo e no capitalismo. Descolonizamos. A pessoa bissexual é múltipla, pois é na pluralidade dos corpos, desejos e ideias que o potencial humano é ampliado. E do nosso lado, surge nosso ideal de sociedade livre e genuinamente plural, onde os limites são definidos apenas por nós. Não é possível entender a bissexualidade sob a ótica monossexual. As formas humanas de ser não cabem em padrões. São atravessadas pelos marcadores sociais que nos compõem. E somente uma perspectiva interseccional é capaz de abranger o complexo em sua totalidade. Afirmamos nossa presença em todas as etnias, povos e regiões. E, inclusive, apoiamos a retomada pelos povos originários de suas terras exploradas e exauridas pelo colonialismo. O Brasil é terra indígena. A relação de territorialidade dos povos indígenas ensina muito sobre o pertencimento e coletividade, que são grandes pilares da organização política e revolucionária. Ao constatar a pluralidade de indivíduos bissexuais e monodissidentes, propomos um olhar para a potência da diversidade. É necessário descolonizar o nosso entendimento de sexualidade, gênero e atração. Em um país continental de maioria negra, o racismo impõe situações de violência extrema, definindo quais são os corpos que têm direito à vida e ao exercício de sua sexualidade. Não nos vejamos sob uma ótica higienizada, racista e xenofóbica, como se a maioria das pessoas bissexuais fosse a mulher branca, cis, magra, sem deficiências e de classe média alta. Agregamos. A luta bissexual sempre teve e continua tendo o compromisso de ser inclusiva e de se colocar em oposição à cis-heteronormatividade, à endossexualidade e à corponormatividade. O movimento político que nós construímos convoca toda pessoa monodissidente, pois os nossos objetivos e as nossas pautas por muitas vezes se mesclam. A nossa atuação é conjunta, uma vez que só assim seremos fortes o suficiente para a grande tarefa que temos. As nossas cores são abrangentes, não buscamos definir nenhuma outra identidade que exista ou que venha a existir. Ao respeitar todas as identidades monodissidentes, precisamos acrescentar que não permitiremos que essas se afirmem de forma bifóbica. Por isso, apenas militância bissexual pode definir o que é a bissexualidade. A nossa identidade é fruto de muito sangue, luta e suor. Mobilizamos. Convidamos a pessoa militante cansada, a que está se questionando, a jovem monodissidente, a que está desesperançosa, para somarem as muitas pessoas bissexuais e monodissidentes como um todo, a andarmos lado a lado, de mãos dadas, seja para abraçarmos quem precisa, para avançarmos contra quem nos agride, ou apenas resistir, sabendo que nunca estaremos sós. Quando parte de nós avança, todo o nosso grupo deve avançar em união. Ninguém fica para trás, pois toda opressão que afete alguém como nós afetará todas as demais pessoas.
somos como cores em uma aquarela, podendo existir sozinhas, em conjunto, separadas ou misturadas. Tudo para criar uma imagem que nos represente e nos emancipe das expectativas que não nos servem, nunca nos serviram, nem nunca nos servirão. Bissexualizamos. Somos pessoas para quem o gênero não é um fator determinante da atração sexual ou afetiva. Atuamos na organização de um movimento bissexual que contemple nossas especificidades, lutando para que nossas sexualidades sejam vistas como válidas. Nosso ativismo é político, pois entendemos nossa participação na sociedade como transformadora e conhecemos o papel daqueles que detêm o poder de nos oprimir. Somos sapatonas, viados, unicórnios e bisões, e levantamos a bandeira rosa, roxa e azul contra o cis-heteropatriarcado. Não buscamos a normalidade. Queremos expor as hierarquias que definem quem são corpos desviantes e tentam exterminar a fluidez e a mudança. O capitalismo não nos cabe porque ansiamos por um horizonte colaborativo onde a coletividade guie nossas vidas. O sistema que impõe a monogamia como único modelo possível de relação ou como um modelo superior aos demais não nos abarca, pois ele impõe um único e rígido padrão aos afetos. O binarismo de gênero não nos serve, visto que violenta os nossos corpos e cerceia nossas existências. As políticas públicas atuais não nos representam. Exigimos acesso à saúde mental e física que tanto nos é negado. À educação antibifóbica, ao pleno emprego, à cultura, ao esporte, a espaços de lazer, a uma vida digna e livre da bifobia. E por isso lutamos. Contra a vergonha que nos impõe, contra o ódio que nos separa, contra o apagamento que nos fere. Lutamos por orgulho, respeito e visibilidade. Lutamos pelas nossas vidas. E continuaremos vencendo, pois a luta bissexual, assim como nós, não tem fronteiras nem conhece limites. Lutamos. Existimos. Enfrentamos. Rompemos. Transgredimos. Exigimos. Persistimos. Construímos. Desestabilizamos. Descolonizamos. Agregamos. Mobilizamos. Bissexualizamos.